Salve, fiel torcida, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a semana do Coringão, né? Muita coisa acontecendo nessa semana e o que a gente terá pela frente nos próximos dias, né? Primeiro vamos falar do nosso time masculino, que na quarta-feira conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro, que eliminou o Atlético Mineiro, um confronto difícil, mas que o Corinthians tem condições de fazer um jogo de igual para igual com a equipe de Minas. Na última quarta-feira a gente conseguiu eliminar o Atlético num jogo protocolar do Corinthians, jogando com a vantagem que tinha, sabendo administrar o jogo, não fez uma grande partida, mas também não correu grandes riscos, né? Aquele gol anulado do Atlético Paranaense foi até importante para o Corinthians acordar naquele momento da partida e entender da importância, né, que era fazer um gol e aumentar a vantagem que já tinha em decorrência do placar em Curitiba. Eu vejo ali importante nesse jogo as alterações táticas que o Dorival Júnior fez, né? Colocando o Angileri como terceiro zagueiro. Ele tem tentado, né, manter essa opção tática de Mateuzinho e Bidu mais espetados, sendo os nossos jogadores de beirada de campo. E ele tinha encontrado uma boa formação com o Ranielli. Ranielli, quando a gente estava sem a bola, fazendo um primeiro volante, às vezes entrando no meio dos dois zagueiros ali para formar essa linha de três zagueiros, e quando a gente estava com a bola, ele caía para a esquerda para fazer essa saída, né, de três e poder dar amplitude ali de lateral, de campo para os nossos laterais. Com o Angileri foi um pouquinho diferente, porque ele é um cara que não vem por dentro, né? Ele manteve a posição ali de zagueiro pela esquerda, com o Gustavo, que eu achei que fez uma baita partida contra o Atlético Paranaense. É um zagueiro que não tem muita velocidade, mas que compensa isso com o seu posicionamento, né? Com a bola aérea, e com o Tchoca pela direita. Eu achei que esse posicionamento, em alguns momentos, o Bidu acabava ficando por dentro, e eu acho que essa não é a principal característica dele, né? Eu prefiro com o Ranielli fazendo volante ou terceiro zagueiro, né? Mas a gente não tem nenhum outro volante com essa característica, né? O Charles não faz isso, o Martínez não faz isso, então a importância da gente ter o Ranielli de volta para o jogo desse final de semana que a gente vai falar na sequência. Então, uma semana positiva com o retorno das datas dos jogos dos nossos campeonatos nacionais depois da data FIFA. A gente conseguiu essa sonhada classificação para a semifinal, e é muito importante, porque a semifinal esse ano vai ser depois do término do Campeonato Brasileiro, lá no dia 10 de dezembro, tá certo? Então, isso vai fazer com que a equipe, por isso que também é importante a classificação, isso vai fazer com que a equipe se mantenha motivada durante os próximos meses, enquanto a gente disputa o Campeonato Brasileiro. Nós não estamos numa situação tranquila, então precisamos ter um foco muito importante para que a gente chegue bem no final do ano para jogar essa semifinal e, se Deus quiser, uma final de Copa do Brasil também. Isso faz com que a gente avance dentro do Campeonato Brasileiro para conseguir a melhor posição possível. Talvez uma semifinal, uma possível final agora da Copa do Brasil, faria com que o Dorival poupasse alguns jogadores em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, que para a gente não é bom, né? Não temos um elenco muito grande e também não temos uma gordura no Campeonato Brasileiro que nos permita poupar jogadores. Então, para nós, para o Corinthians, eu entendo que foi bom, tá certo? A semana começou com uma entrevista do presidente do Conselho Deliberativo, né, do Romeu Tuma Júnior, que para mim, pelo cargo que ocupa, vestindo essa camisa, falando de dentro do Parque São Jorge, nunca pode dar uma declaração como aquela, né, de que você não tem dinheiro, não paga a arena e vamos pagar outras coisas. Para mim isso é péssimo, é por isso que o Corinthians está na situação que está, porque nossos dirigentes, nosso Conselho Deliberativo tem pessoas com essa falta de capacidade tomando as decisões. Então, é importante que a torcida continue atenta, é importante que a gente cobre, que os próximos passos sejam dados, apresentar um cronograma, né, para reforma do nosso estatuto, então que a gente fique atento e que isso realmente aconteça, porque a gente precisa de uma administração
cada vez melhor e que pense no Corinthians, né? Nós tivemos o balanço do primeiro semestre desse ano, fechamos com um déficit de 60 milhões de reais. Nossa dívida já passa dos 2,5 bi, né? Então a gente precisa de uma gestão que estanque isso e que, que consiga nos conduzir, né, de uma maneira mais saudável financeiramente, e isso vai refletir dentro do campo. Já está refletindo de maneira negativa, né? Não pudemos trazer jogadores no meio da temporada agora por causa de um transfer ban, que é decorrente de não pagamento, né? Então, que a gente melhore administrativamente para que isso não chegue até no gramado e atrapalhe a equipe e o time do Corinthians, né? E eu quero deixar para o final aqui, mas não menos importante, a final que nós vamos ter nesse domingo em Itaquera, entre Corinthians e Cruzeiro, pela final do Campeonato Brasileiro Feminino, né? As nossas brabas, mais uma vez representando, eu brinco sempre que esse é o Corinthians dos sonhos, né? Esse é o Corinthians que todo mundo quer ver, esse é o Corinthians que todo mundo se orgulha, o Corinthians que dá certo. Pelo 9º ano seguido, chegando numa final, apesar de ter tido um primeiro jogo muito disputado, de estar em aberto devido ao empate, eu acho que o Corinthians ele é favorito por jogar em casa. A gente já tem aí parcial de mais de 30 mil ingressos vendidos, então acredito em casa cheia, 40 mil pessoas em Itaquera, apoiando as meninas. E eu acho que a gente leva vantagem pela experiência que a gente já tem desses momentos, né? A gente tem atletas ali, Gabi Zanotti, a gente tem Tamires, a gente tem outras atletas que já passaram por isso muitas vezes, né? De jogar com o estádio cheio, de jogar com a pressão de buscar um título na última partida do campeonato, coisa que o Cruzeiro ainda nunca vivenciou, né? Tenho certeza que as meninas do Cruzeiro vão chegar em Itaquera, vão olhar para aquelas arquibancadas e vão assustar, né? Então, vamos ficar, quem tem possibilidade, quem mora em São Paulo, vá até Itaquera. Às vezes a gente tem dificuldade de conseguir ingressos para o jogo masculino, né? Até preços mais elevados, dessa vez preços mais baixos, e possibilidade de a gente ir lá e apoiar a camisa do Corinthians. É o Campeonato Brasileiro Feminino, as meninas vestem a camiseta do Coringão, então merecem todo o nosso apoio, tá certo? Time masculino sábado enfrenta o Fluminense às 21 horas, que horáriozinho ruim, hein? Lá no Maracanã, tá certo? Vamos torcer para que a gente faça um bom jogo e consiga trazer um bom resultado de lá. Semana que vem a gente volta a conversar. Um abraço, tamo junto e vai Corinthians!